Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Estamos ao vivo para todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. O índice geral de preços mercado, a chamada inflação do aluguel, recua 0,7% em agosto, mas acumula alta de 8,59% nos últimos 12 meses. Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Mais de 1.770.000 mesários vão trabalhar nas eleições deste ano. 52% deles foram convocados pela Justiça Eleitoral. 48% foram candidatos voluntários. E este número quase dobrou na comparação com 2018. Em Brasília, o Senado aprova o projeto de lei que obriga planos de saúde a garantir aos pacientes atendimentos de saúde em casos de doenças ou tratamentos que estejam fora do chamado rol taxativo da ANS, a Agência Nacional de Saúde. É terça-feira decisiva pela Libertadores, é noite de Atlético e Palmeiras na Arena da Baixada. E ao vivo, pertinho do palco do espetáculo, nossos repórteres trazem detalhes da expectativa do torcedor para este jogão. O Pauta Aberta preparou também uma reportagem especial da Itália para mostrar a você como foi a viagem do Papa Francisco a L'Aquila para a renovação do rito do perdão celestino. De acordo com a mensagem deixada pelo então Papa Celestino V, há 728 anos, é a partir da misericórdia que se pode ter uma vida repleta de alegrias. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira já começou. O IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, conhecido também como a inflação do aluguel, registrou queda de 0,7% neste mês de agosto. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O IGPM de agosto caiu 0,7%, mas com esse índice, a alta acumulada é de 7,63% no ano e de 8,59% em 12 meses, números que ficam acima do IPCA no ano e abaixo da prévia da inflação em 12 meses. Especialistas do setor econômico explicam que a redução do ICMS no preço dos combustíveis fósseis e dos preços na refinaria exercem forte influência sobre os resultados do IPA e do IPC, ambos com a taxa negativa em agosto. No índice ao produtor, as quedas nos preços da gasolina de 4,47% para menos 8,26% e do diesel de 12,68% para menos 2,97% ajudaram a ampliar o recuo da taxa do índice. Já para o consumidor, passagens aéreas tiveram redução de 17,32% e o etanol caiu 9,90%. O IGPM é conhecido como a inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o ajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha os custos de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Em Brasília, o Senado Federal aprovou em sessão ontem, segunda-feira, o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. O texto já tinha passado pela Câmara dos Deputados no início de agosto e agora segue para a sanção presidencial. A nova lei derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que decidiu em junho que a lista de procedimentos da ANS é taxativa, ou seja, que os planos de saúde só precisam cobrir o que está na lista, que atualmente é composta por 3.368 itens. Mas e qual a diferença entre rol taxativo e exemplificativo? A cobertura exemplificativa significa que os planos de saúde não se limitam a cobrir apenas o que está na lista da ANS, pois ela serve exatamente como exemplo de tratamentos básicos. Já a cobertura taxativa entende que o que não está nesta lista preliminar da ANS não precisa ter cobertura das operadoras. A lista de cobertura depende de cada plano, se é ambulatorial, internação, parto e odontológico, além das combinações entre esses tipos. É importante lembrar que antes da decisão do STJ, a lista da ANS era considerada exemplificativa, o que significa que pacientes que tivessem negados procedimentos, exames, cirurgias e medicamentos que não constassem na lista poderiam recorrer à justiça e conseguir essa cobertura. Isso porque o rol era considerado o mínimo que o plano deveria oferecer.
Os planos deveriam cobrir outros tratamentos que não estão no rol, mas que tivessem sido prescritos pelo médico e tivessem justificativa e não fossem experimentais. Com o novo entendimento, a lista contém tudo que os planos são obrigados a pagar. Se não está no rol, não tem cobertura e as operadoras não são obrigadas a bancar. Com a mudança, as decisões judiciais devem seguir esse entendimento de que o que não está na lista não precisa ser coberto. Neste caso, muitos pacientes não vão conseguir começar ou dar continuidade a um tratamento com a cobertura do plano de saúde. A decisão do STJ não obriga as demais instâncias a terem que seguir esse entendimento, mas o julgamento serve de orientação para a Justiça. Mas há ainda uma ação direta de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que pode mudar o entendimento do STJ. O projeto, que foi aprovado pelos senadores, agora segue para a sanção presidencial. Para acessar a lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde, basta acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É o www.ans.gov.br/rol-web. Vou repetir, www.ans.gov.br/rol-web. Eleições 2022, quase 60 milhões de pessoas... Censo do IBGE. Quase 60 milhões de pessoas já foram entrevistadas pelos recenseadores do IBGE para o Censo Demográfico 2022. A pesquisa, que começou no dia 1º de agosto, vai percorrer as casas dos brasileiros em 5.570 municípios em todo o país. Mais de 20 milhões de lares brasileiros já receberam a visita dos recenseadores do IBGE. São Paulo está no topo do ranking com o maior número de moradores recenseados, seguido por Minas Gerais e Bahia. Em todo o país, são mais de 144 mil recenseadores em ação, o que representa quase 79% do total de vagas disponíveis. O estado com o menor número de recenseadores é o Mato Grosso, com 51,2% do número de vagas. Já Alagoas está com 99,6% dos postos ocupados. A maior parte dos questionários respondidos até agora foi de forma presencial, sendo que mais de 34 mil domicílios optaram por responder pela internet e 30 mil por telefone. Até o final do censo, os recenseadores do IBGE vão visitar 89 milhões de endereços. A estimativa é de que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas. Ao todo, vão ser visitados mais de 452 mil setores urbanos e rurais, 5.972 localidades quilombolas, 632 terras indígenas e 5.494 grupamentos indígenas. O censo 2022 vai custar aos cofres públicos 2 bilhões e 300 milhões de reais. E atenção, os recenseadores vão estar uniformizados com o colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e o dispositivo móvel de coleta. Caso haja dúvida, a identidade do agente do IBGE pode ser confirmada pelo telefone 0800 721 8181. No crachá do entrevistador vai ter um QR Code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, a matrícula ou o CPF do recenseador. Agora sim, vamos falar sobre eleições 2022. Pouco mais de 1.775.000 mesários vão trabalhar nas eleições deste ano. E o número de mesários voluntários, aqueles que se apresentaram para trabalhar nas eleições, agora em 2022, quase dobrou na comparação com a das eleições de 2018. A candidatura para muitos foi pelo aplicativo mesmo da Justiça Eleitoral. E o momento agora é de expectativa pelo treinamento e pela hora do voto. Eleitores e eleitoras maiores de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral podem ser convocados ou trabalhar de forma voluntária como mesário. Neste ano, mais de 830 mil pessoas se voluntariaram para o trabalho. O número quase dobrou em relação às eleições gerais de 2018, quando cerca de 430 mil indivíduos fizeram o trabalho de forma voluntária nas sessões eleitorais. Já o aumento registrado em relação às eleições municipais de 2020 é de 23%. Eu me voluntariei para ser mesário nessas eleições. Eu me ofereci, me cadastrei pelo aplicativo da Justiça Eleitoral e fui convocado
convocado pelo WhatsApp mesmo. E achei uma oportunidade muito legal para poder contribuir com o desenvolvimento da democracia no nosso país. Foi uma convocação, o que aconteceu agora no ano de 2022, havia sido voluntário no ano de 2020, que era algo que fazia sentido ao meu momento de vida profissional naquele momento, enquanto estudante de Direito, queria realmente contribuir com o pleito. Os mesários voluntários contam com alguns benefícios. Os dias trabalhados podem contar como horas complementares em cursos universitários. Em caso de empate em concursos públicos, pode ter vantagem para o desempate se estiver previsto no edital. No dia da eleição, recebe auxílio alimentação no valor máximo de R$ 45. Tem direito a 2 dias de folga sem perder o salário por cada dia trabalhado e também para cada dia de treinamento. As folgas devem ser negociadas com a empresa, órgão ou a instituição em que o mesário trabalhava na época da eleição. Neste ano, dos mais de 1,7 milhão de convocados e convocadas para o trabalho de mesário, 68% são mulheres, mais de 62% são solteiros e 36% possuem curso superior completo. Além disso, foram nomeados quase 4 mil mesários com algum tipo de deficiência. O que me motivou mesmo foi a possibilidade de poder contribuir com o crescimento do nosso país. Eu acho que democracia é construção que a gente faz, cada um dando um pouquinho de si. E eu acho que eu quero participar disso, dando um pouquinho de mim nos dias das eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Eu quero participar disso, contribuindo com os meus conhecimentos, com a minha disponibilidade mesmo, e fazer o melhor pelo nosso país, porque a democracia é isso, é participação de todo mundo, e eu quero ajudar nisso. Candidatas ou candidatos e respectivos parentes até 2º grau e por afinidade não podem ser mesários, assim como integrantes de diretórios de partido político ou federação de partidos que exerçam função executiva. Autoridades e agentes policiais, bem como funcionários no desempenho de cargos de confiança do Poder Executivo, também não podem desempenhar a função. Agosto Laranja é um mês e hoje, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, uma doença neurológica grave que não tem cura, mas o diagnóstico precoce ajuda a estabilizar os sintomas. Alan descobriu que tem esclerose múltipla há 2 anos. Os sintomas eram intensos, mas espaçados, o que dificultou o diagnóstico da doença. A descoberta veio quando ele foi parar no pronto-socorro. O gatilho para descobrir, fazer ressonância, descobrir tudo, foi quando eu enrolei a fala. Eu comecei a falar enrolado, coisa assim. Principalmente com estresse, assim, um nervosismo, era pior ainda, né? Aí a visão cruzava e foi um medo aí muito forte. Eu e a minha esposa, a gente falou, vamos para o hospital agora. Hoje, Alan faz fisioterapia 1 vez por semana e usa uma medicação a cada 6 meses que estacionou a esclerose. Não é impeditivo de trabalhar. Tem gente que acaba tendo sequelas mais graves, de surtos e tudo, que tem que parar de trabalhar. Infelizmente, não pode forçar, né? Mas é possível ter uma vida digna, uma vida melhor, né? A partir da esclerose. A esclerose múltipla é uma doença neurológica e autoimune. As células de defesa passam a atacar as do sistema nervoso central, desencadeando a doença. É mais comum entre jovens de 20 a 40 anos e entre as mulheres. Hoje em dia, estima-se que cerca de 40 mil brasileiros convivam com a doença. A esclerose múltipla não tem cura. A doença é inflamatória e cada episódio de inflamação causa lesões no cérebro ou na medula espinhal. O tratamento consiste em reduzir esses episódios, diminuindo o acúmulo de incapacidades ao longo da vida de quem tem a doença. Preventivamente, o paciente deve fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar álcool, cigarro em especial, é extremamente tóxico para as doenças autoimunes. Então existem algumas medidas de prevenção e existem as medidas de contenção e reabilitação também. Alerta importantíssimo, né, com esse dia de conscientização aí para o diagnóstico precoce da doença, para então o tratamento, né, e precauções necessárias aí.
E o estado do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por varíola dos macacos. Era um paciente com um quadro de saúde muito delicado, né? Mas, apesar disso, essa primeira morte no estado faz aumentar o alerta entre as autoridades de saúde. Era de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Ele tinha comorbidades e baixa imunidade. Estava na UTI desde o dia 19 de agosto. Todas as pessoas que tiveram contato com ele permanecem monitoradas pela Secretaria de Saúde de Campos. Nenhuma delas apresenta qualquer sintoma ou sinal de infecção pelo vírus. A primeira morte no estado do Rio acontece no contexto de 4.693 casos de varíola dos macacos registrados em todo o país. 611 deles no estado do Rio. Outros 474 casos suspeitos ainda são investigados. Pessoas entre 20 e 39 anos de idade são o maior grupo de infectados pelo vírus, com 442 casos confirmados. Na sequência, aparecem as pessoas com idades entre 40 e 59 anos, com 146 registros. Em outras faixas etárias, os números são menores. 3 casos em pessoas de 0 a 9 anos, 15 confirmações em pessoas de 10 a 19 anos e 5 casos entre os que têm mais de 60 anos de idade. Hoje, 8 laboratórios fazem a testagem de casos suspeitos de varíola dos macacos. Todos estão com alta demanda. Diante do risco, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou em caráter emergencial o uso de 24 mil kits. Os reagentes produzidos pela Fiocruz também estão em análise para a obtenção do registro definitivo da autoridade sanitária. Na decisão emergencial, a Anvisa considerou a quantidade de exames a serem feitos e o risco na demora dos diagnósticos. Nenhum kit comercial de testagem para a varíola dos macacos tem a autorização da Anvisa. A prevenção ainda é o melhor modo de afastar a doença. Nós precisamos urgente dispor de medicamentos, hoje antivirais, que são indicados para esse tipo de situação, indivíduos que têm uma vulnerabilidade maior, e de vacinas para proteger justamente os grupos mais vulneráveis. Se por um lado muitas questões relativas à varíola dos macacos ainda são desconhecidas, por outro a ciência avança na investigação. Pesquisadores da Fiocruz ampliaram imagens do vírus no momento em que infecta uma célula. Mesmo sendo 300 vezes menor do que a estrutura celular, na imagem aumentada em 40 mil vezes, é possível ver de perto como o vírus se replica com facilidade. Veja a seguir o dia a dia dos bombeiros voluntários de Joinville. E ainda o clima de expectativa do torcedor a poucas horas de a bola rolar para a primeira semifinal da Libertadores. É jogão, é Furacão e Palmeiras. Intervalo rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h57 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, aí do outro lado da telinha, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A partir da misericórdia, uma vida de alegrias. Foi em busca disso que o Papa Francisco visitou a cidade de L'Aquila, agora neste finzinho de agosto. E em L'Aquila, Francisco renovou o rito do perdão celestino, um rito secular do Papa Celestino V, 728 anos depois. Como Celestino V e o Papa anterior, Bento XVI, decidiram renunciar ao trono de Pedro após as indulgências em Áquila, claro, surgiram fortes rumores na Igreja Católica. O gesto de Francisco seria a indicação de uma possível renúncia? O Papa já afirmou que, neste momento, não planeja isso. A visita pastoral do Papa a Áquila marca as comemorações da Igreja pelos 728 anos da indulgência do perdão celestino. A graça é concedida a todos os cristãos confessados que entram na Basílica de Santa Maria Colemádio das vésperas de 28 de agosto às vésperas do dia seguinte e foi instituída pelo então Papa Celestino V em 1294. Mesmo ano que o pontífice entrou para a história como o primeiro Papa a renunciar voluntariamente ao pontificado. Durante a homilia, Francisco disse que, de maneira equivocada, lembramos de Celestino como aquele que fez a grande recusa. No entanto, ele não foi o homem do não, mas do sim, uma vez que não existe outro modo de realizar a vontade de Deus senão assumir a força dos humildes. É a humildade que nos faz tirar o foco de nós mesmos para nos voltarmos a Deus. Um convite que Celestino deixou a Áquila e ao mundo inteiro.
L'Aquila da Soli mantiene vivo il dono che proprio Papa Celestino V le ha lasciato. Áquila, há séculos, mantém vivo o dom que o próprio Papa Celestino V deixou à cidade. É o privilégio de recordar a todos nós que, com a misericórdia e apenas com ela, a vida de cada homem e mulher pode ser vivida com alegria. Misericórdia é a experiência de se sentir acolhido, recolocado de pé, reforçado, curado, encorajado. Que esse templo seja sempre um lugar para se reconciliar e experimentar aquela graça que nos ergue e nos dá uma outra possibilidade. Um templo de perdão não só uma vez por ano, mas sempre. Não solo uma volta all'anno, mas sempre, tutti i giorni, sai? Ao final da celebração, o Santo Padre rezou a oração do Ângelus. E abrindo a chamada Porta Santa, renovou o rito do perdão celestino. Nas semanas que antecederam a visita, a imprensa internacional voltou a repercutir rumores que associam a peregrinação do Papa em Áquila a uma possível intenção do pontífice de renunciar ao papado. Foi o que aconteceu com o Papa Celestino V no final do século XIII e, mais recentemente, com o Papa Emérito Bento XVI, que deixou o pontificado aproximadamente 4 meses depois de fazer esta mesma visita. Os rumores ganharam ainda mais força depois da última viagem apostólica do Papa Francisco ao Canadá, que foi bastante empenhativa em função dos problemas de saúde que o Santo Padre tem no joelho direito. No voo de volta, ele revelou aos jornalistas a intenção de reduzir o ritmo dessas viagens para continuar servindo a igreja, ou, como ele mesmo destacou, pensar na possibilidade de se colocar de lado. Perguntado se ele pretendia renunciar ao cargo como fez o antecessor, Francisco disse que a porta foi aberta pelo Papa Emérito, mas que até hoje ainda não pensou em empurrá-la. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso, para a TV Evangelizar. Nesta terça-feira, segundo dia do consistório extraordinário, o Papa Francisco celebrou uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para os cardeais. Saibam maravilhar-se com a missão de estar e de ser a igreja, disse Francisco. A missa reuniu os 20 novos cardeais e o colégio cardinalício no fim da tarde lá no Vaticano. Francisco trouxe reflexões sobre o que chamou de duplo mistério, o de ser abençoado em Cristo e o de ir com Cristo para o mundo. Uma reflexão compartilhada aí com todos os cardeais que o cercam nesses dias tão especiais no Vaticano. No Vaticano, voltamos para o Brasil para falar de futebol. 2 jogos fecharam ontem à noite a 24ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. Jogando em casa e na luta pelas primeiras posições na tabela, o Inter partiu para o ataque. Depois da cobrança do escanteio, Johnny, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. Ainda no primeiro tempo, após este lance na área e com o auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Colorado. Na cobrança, o goleirão defendeu no canto direito, mas no rebote, aos 50 minutos do primeiro tempo, Wanderson ampliou. Inter 2-0. O Inter não tirou o pé. Logo no comecinho do segundo tempo, Johnny, de novo, fez 3-0. E nos acréscimos, outro pênalti assinalado com o auxílio do VAR. Edenilson fez a cobrança e fechou o placar. Final no Beira-Rio, Internacional 4, Juventude 0. Na Arena Itaquera, o Corinthians recebeu o Bragantino. Timão no ataque, Roger Guedes achou Gustavo Mosquito bem posicionado e na cara do gol. O goleador não perdoou e tocou no cantinho, sem chances para o goleirão. Depois dos resultados que fecharam esta 24ª rodada, o Palmeiras segue isolado na liderança do campeonato com 50 pontos. Seguido mais de perto agora pelo Flamengo, que está com 43. O Fluminense é o terceiro com 42 pontos. Na 4ª posição, também com 42, está o Corinthians. E o Inter, que venceu ontem, é o 5º, com a mesma pontuação. O Atlético Paranaense vem na 6ª posição com 39 pontos. No outro extremo da tabela, lá na zona de rebaixamento, estão o Cuiabá em 17º com 25 pontos, seguido pelo Avaí, que tem 23. Depois vem Atlético Goianiense, 19º colocado com 22 pontos. E na última posição está o Juventude, com 17 apenas, e numa situação cada vez mais desesperadora no Brasileirão deste ano. Emoções no Brasileirão e emoções com o estádio lotado em clima de decisão essa noite.
É o começo das semifinais da Libertadores e tem jogão na Arena da Baixada em Curitiba. Tem Atlético e Palmeiras que começam a decidir quem será um dos grandes finalistas do torneio continental. E para sentir este clima, nós vamos direto lá para perto do palco do jogo. Olhando aqui ao telão, nosso repórter Sérgio Júnior já acompanha o começo da movimentação. Como é que tá aí, Sérgio? Muito frio em Curitiba, né? Mas o torcedor tá chegando? Muito frio aqui em Curitiba, mas o coração do torcedor atleticano e também do palmeirense tá quente, porque a gente já consegue ver uma movimentação dos torcedores, também dos vendedores ambulantes e também da polícia militar para garantir toda a segurança. Noite de clássico, Atlético e Palmeiras, primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América 2022. O Palmeiras chegou ontem aqui em Curitiba. Ontem pela manhã treinou em São Paulo e você acompanha um pouco de como foi a rotina do Palmeiras até a chegada aqui em Curitiba. Atualmente o Verdão acumula 18 partidas sem derrota na Libertadores e deve vir para cima. Bicampeão da competição pelo Palmeiras, Abel Ferreira não vai contar com Danilo e Gustavo Scarpa, que estão suspensos. Gabriel Menino deve assumir o meio-campo. No ataque, Wesley ou Argentino Lopes. Pelo Brasileirão, o Palmeiras vem de 2 empates, mas segue líder isolado da competição. A gente sabe o quanto vai ser difícil, o quanto é um adversário difícil dentro da sua casa, no seu estádio, mas acho que a equipe está muito bem preparada, se preparando bem, entendendo bem o adversário e com certeza vai fazer um grande jogo, vai saber entender o que a Libertadores pede. Um conjunto de jogadores experientes que disputam pela terceira vez consecutiva as semifinais da Libertadores. O Palmeiras chega na Arena da Baixada com uma casca que pode fazer a diferença nesse primeiro duelo. E o técnico Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras assim: Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino no lugar de Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Wesley ou o Argentino Lopes ou Bruno Tabata e o Rony. Esse é o time que deve enfrentar o Atlético na noite de hoje. O Atlético também que vem se preparando, treinou, e você confere também os bastidores do Atlético a partir de agora. O Furacão vem com força máxima para cima do Palmeiras. Expectativa de arena cheia. Todos os ingressos foram vendidos. Já em campo, o Felipão fará uma mudança certa no meio-campo. O volante Alex Santana no lugar do meia Davi Terans e uma formação com 3 volantes. Vitor Roque, Pablo, Coelho e Vitinho disputam 2 vagas no ataque. Primeiro é um sonho é voltar, é o clube voltar depois de muito tempo jogar uma semifinal de Libertadores. O rubro-negro também vem de 2 empates no Brasileirão, mas ainda segue no G6. No último confronto entre as duas equipes, deu Furacão, 2-0 lá no Allianz Parque. Um time com peças novas e que está surpreendendo. Para complicar um pouco o Palmeiras, para fazer com que eles tenham dificuldades ao jogar contra nós aqui. As projeções são as melhores possíveis, a equipe tem treinado bem. E com o frio de Curitiba, a arena estará com o teto fechado e promete mais tarde virar um caldeirão. E o Felipão deve vir com Bento no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. No meio, Hugo Moura, Fernandinho e uma novidade, Alex Santana. Coelho ou Vitinho, Canóbio, Vitor Roque ou Pablo. Eu tô do lado de um torcedor aqui, o Alisson, que veio assistir o jogo. Alisson, quanto você acha que vai dar o jogo hoje? Hoje vai ser 3-0, 3 gols do Vitor Roque. Ah, então tá aí, a torcida vai assistir o jogo daqui mesmo, né? Daqui mesmo, Buenos Aires inferior. Ah, que bom então. Clima frio aqui fora, mas lá dentro promete esquentar. Lá sim, vai virar o caldeirão. Tá bom, então muito obrigado, Alisson. Esse é o clima daqui de Curitiba, em frente à Arena da Baixada, palco da primeira semifinal entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu volto com você, Odilon, e também
Valeu, Serginho, muito obrigado pelas suas informações. Você viu que travou o sinal do Serginho? Eu aposto que ele estava trazendo o palpite dele para o jogo. Amanhã eu vou contar para você, tá certo? Nesta Semana Nacional do Voluntariado, estamos contando a história dos bombeiros voluntários de Joinville. Hoje você vai saber quem são estes homens, como é a rotina deles e de que maneira eles conciliam as responsabilidades profissionais com essa tarefa voluntária tão importante, que é salvar vidas. A rotina do Jesus começa cedo. Ele é motorista de ônibus em Joinville, mas depois que o trabalho termina, o veículo muda e começa uma parte do dia que ele não abre mão. Eu trabalho 8 horas por dia aqui na empresa Gideon e posteriormente eu vou para o bombeiro e faço minhas horas voluntárias, no meu tempo disponível. Sempre é correria, né? Sempre é cansativo, mas não podemos deixar a população de Joinville ser a nossa mão de obra, né? O Jesus é bombeiro voluntário há 19 anos, uma paixão da infância que se tornou realidade. Ele é o voluntário que mais fez escalas em 2021. Foram 2.400 horas de trabalho recompensadas com uma bela homenagem da corporação. E equilibrar vida pessoal, profissional e o voluntariado também faz parte da rotina do Rafael. Há 5 anos se tornou bombeiro pela influência de amigos. Hoje, além de administrar a própria empresa, coordena a Regional Oeste da corporação. A partir do momento que tu ingressa na corporação, o mínimo que tu tem que fazer são 24 horas por mês, né? Então tu pode dividir essas 24 horas em plantões de 12 horas, em plantões de 6 horas, né? Como eu já sou da coordenação, eu tenho uma meta um pouco mais ousada, que são mais horas por mês, né? São 84 horas. Em 2021, os bombeiros voluntários de Joinville prestaram mais de 186 mil horas de serviços para a comunidade. Atenderam quase 10 mil ocorrências. Mas sabe o que não tem medida? A dedicação deles. E nesse dia a dia de desafios, é mesmo a dedicação que conta. O Johnny decidiu ser bombeiro há 15 anos, quando a filha se engasgou e ele não sabia o que fazer. E se na época ele tinha dúvidas sobre como proceder, hoje não tem mais. Ele coordena um dos principais programas da corporação e se especializa em APH, o atendimento pré-hospitalar. Hoje eu sou coordenador do projeto Bombeiro Mirim. É um grande desafio, né, combinar as duas tarefas, ser coordenador de um projeto tão grande, tão bonito e tão importante para a nossa cidade e também fazer as minhas atividades aqui como bombeiro voluntário. E uma das filhas do Johnny já está seguindo os passos do pai. Fiz o curso de formação no ano de 2021, o 35º. Traz aquele senso de realização, sabe, de ser parte de algo assim, de fazer parte de um todo. E isso eu aprendi realmente vendo meu pai e depois aprendendo com o tempo, né? 3 histórias diferentes, mas que convergem para o mesmo ponto. A missão de salvar vidas sem esperar nada em troca. Um trabalho belíssimo, né? Uma devoção, dedicação ao próximo, né? Com essa missão tão valiosa, né? De salvar vidas e dividindo atividades profissionais com esse trabalho voluntário tão importante. Com essa reportagem, mais essa reportagem especial sobre o trabalho voluntário em Joinville, a gente hoje se despede. A você de casa, muito obrigado pela companhia, ótimo finzinho de terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.